Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Esther, que está presente nesse momento. Nós vamos fazer uma aula de resolução de exercícios sobre concentrações das soluções, ok? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês e vamos começar. Vocês estão conseguindo visualizar minha tela aqui, por favor? Poderiam me informar se estão Sim, visualizando? prof, normal. Obrigado, então, ok. Então, a finalidade dessa aula é aprimorar a técnica de resolução das concentrações e soluções. Esse é um dos assuntos que, se nós fizermos um panorama geral dos tópicos que caem de química nos vestibulares em geral, esse aqui é o número 1. É o que mais aparece em todos os vestibulares. Então, vale uma atenção especial com relação a esse tópico. Aí eu vou, depois, no final, eu vou acrescentar uma lista de exercícios dessa que eu vou começar a fazer, com o gabarito comentado no final, para vocês resolverem em casa, se vocês assim acharem necessário, tá bom? Antes de começar a resolver essas questões, vamos fazer uma revisão das unidades de concentração das soluções. A primeira chama-se concentração comum, tá? Aqui está o rótulo de um frasco de laboratório, onde nesse rótulo ele apresenta essa informação. Hidróxido de sódio aquoso, concentração comum, 80 gramas por litro. Quer dizer que cada 1 litro de solução tem 80 gramas de soluto dissolvido. Esses exercícios podem ser resolvidos por interpretação ou por memorização de fórmulas. Eu, particularmente, não sugiro vocês usarem a memorização de fórmulas, porque muitos dos casos, esses exercícios são feitos por raciocínio. Mas a definição usando a fórmula é essa: massa do soluto dividido pelo volume da solução. Esse volume da solução na concentração comum pode ser expresso em litros ou mililitros, dependerá dos dados fornecidos na questão. Mas se você for partir do pressuposto, não, eu quero interpretar, então lembre-se, 80 gramas por litro, quer dizer que cada 1 litro de solução tem 80 gramas de soluto dissolvido, tá? E essa aqui que é a fórmula correspondente à concentração comum, que faz a relação massa do soluto pelo volume da solução. Agora, a densidade, vocês devem tomar um certo cuidado, porque ela tem a mesma unidade da concentração, é gramas por litro também. Mas a diferença é que a concentração comum, essa massa aqui é de soluto, enquanto na densidade, essa massa é da solução. Solução é o soluto mais o solvente, tá? Qual é a definição de densidade? A densidade é a razão massa pelo volume da solução. Então, fica massa da solução dividido pelo volume também da solução. Só lembrando para vocês que solução é a mistura do soluto mais o solvente, é tudo. É a massa do soluto mais o solvente, dividido pelo volume total, que é o volume do solvente, mais o soluto. E essa é a definição de densidade. Enquanto a concentração comum relacionava massa do soluto pelo volume da solução, densidade relaciona massa da solução pelo volume da solução. O que significa esse dado? Densidade de 1.100 gramas por litro. Significa que cada 1 litro da solução possui uma massa de 1.100 gramas. É isso que significa. Enquanto a concentração comum, a massa de soluto, a densidade é a massa da solução. Acontece que nos exercícios eles apresentam, na grande maioria dos casos, a densidade em gramas por mililitros para vocês.
mas eu uso gramas por litro. E como eu devo transformar a densidade de gramas por mililitros para gramas por litro? Fazendo isso daqui, ó, multiplicando a densidade de gramas por mililitros por 1.000. Aí você tem a densidade em gramas por litro. É essa daqui que preferencialmente nós vamos usar nos exercícios. Entenderam? Eu vou repetir. Quando no enunciado fornecer a densidade em gramas por mililitros, você transforma em gramas por litros, multiplicando por 1.000. Então, 1,1 gramas por mililitros equivale a 1.100 gramas por litros, tá? Porcentagem em massa. É porcentagem em massa, mas pode ser também porcentagem em volume, tá? O que significa hidróxido de sódio aquoso, 7,3% massa barra massa, massa por massa? Quer dizer, 7,3%, quer dizer que cada 100 gramas da solução tem 7,3 gramas do soluto dissolvido. E como é que chega nesse valor aí? 7,3 gramas em 100. Tá, eu vou usar os dados anteriores, tá? Os dados anteriores são esses três aqui. Primeiramente, eu tenho a massa da solução, que é igual a 1.100 gramas. Então, eu vou escrever aqui para vocês que a massa da solução é igual a 1.100 gramas. E a massa da solução é a massa total. Se isso é a massa total, consequentemente, em termos percentuais, isso corresponderá a 100%. Ok. Se a massa total da solução é 1.100 gramas, e isso equivale em termos percentuais a 100%, quanto tem de soluto nessa massa total? Aqui, ó, eu estou usando esse dado preliminar aqui, ó. Nesse 1.100 gramas de solução, tem 80 gramas de soluto. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, que desse 1.100 gramas de solução, eu tenho 80 gramas de soluto. O soluto aqui é o NaOH, que é o hidróxido de sódio. E esse 80 gramas de soluto em relação ao total, que é 1.100 gramas, em termos percentuais, isso corresponde a quantos por cento? Isso corresponde a X. E como é que você calcula esse valor do X? É só eu multiplicar cruzado e isolar. Mostre que eu quero ver. Tá bom? Então, calcula assim o X. 80 gramas do NaOH, que é o soluto, vezes 100%, dividido por 1.100 gramas de solução, 1.100 gramas de solução, e isso é multiplicado por 100%. Então, eu fiz a questão de fazer isso aqui para mostrar para vocês a definição dessa porcentagem em massa. Antigamente, isso era chamado de título em massa. Esse termo está em desuso, não se usa mais. Esse título mássico ou título em massa. Isso aí já está em desuso. Agora é porcentagem em massa ou porcentagem em volume. Se for porcentagem de massa por massa, se você prefere a memorização das fórmulas, a fórmula usada para calcular isso é massa de soluto dividido pela massa da solução. E como a massa da solução é sempre maior em relação ao soluto, essa razão é menor do que 1. Para que esse valor fique expresso em termos percentuais, eu pego ele e multiplico por 100%. Nesse exemplo aqui que eu estou usando para vocês, o resultado é igual a, se eu cancelar aqui esses 2 zeros do numerador, ou esses 2 zeros aqui do numerador,
Aí eu vou dividir 80 por 11, certo? E 80 dividido por 11, vou fazer o cálculo aqui só para confirmar, vai dar exatamente 7,27, que eu arredondei para 7,3% massa por massa. Quer dizer que cada 100 gramas de solução tem 7,3 gramas de soluto, entenderam? Esse é o significado da porcentagem massa, cujo raciocínio é exatamente igual se for expresso em termos de volume. Mas a questão do volume é aplicável mais para gases. E isso é o que antigamente nós chamávamos de título em massa, título mássico. Agora é porcentagem em massa ou porcentagem em volume. E derivado dessa porcentagem em massa ou derivado da porcentagem em volume, tem essa grandeza que é a partes por milhão, que também aparece com muita frequência nos exercícios. Aqui a habilidade do aluno é na transformação de massa e de volume. Quando vocês trabalharem com partes por milhão, é desejável que vocês dominem estas transformações de massa e de volume. Só recapitulando, que isso já foi apresentado outras vezes, né? 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Você quer transformar quilograma para grama, você multiplica por 1.000. E 1 grama é 1.000 miligramas, você quer passar grama para miligrama, você também multiplica por 1.000. Quando nós trabalharmos com exercícios de concentrações das soluções, é comum fazermos as transformações de massa e de volume, por isso vocês devem dominar esse esquema aqui. Se de grama para miligrama eu multiplico por 1.000, portanto, de miligrama para grama, eu vou dividir por 1.000 ou multiplicar por 10 a menos 3, que é a mesma coisa. Ok? Mais uma vez, se 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, então se eu quero transformar grama para quilograma, o que eu faço? Grama para quilo, você faz o contrário aqui, ó. Você multiplica por 10 elevado a menos 3 ou divide por 1.000, que é a mesma coisa. Tá? E agora, para transformarmos as unidades de volume, é só lembrar que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, ou decímetro cúbico. Litro, decímetro cúbico é a mesma coisa, viu, pessoal? É a mesma coisa. Quer transformar metro cúbico para litro, decímetro cúbico, multiplica por 1.000. Quer transformar litro ou decímetro cúbico para metro cúbico, aí você vai dividir por 1.000 ou multiplicar por 10 elevado a menos 3. 1 litro ou 1 decímetro cúbico equivale a 1.000 centímetros cúbicos ou mililitros. O centímetro cúbico ou mililitro é a mesma coisa, viu, turma? É a mesma coisa, 1 mililitro ou 1 centímetro cúbico. Como 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos, então eu quero transformar litro para mililitro ou centímetro cúbico, é só multiplicar por 1.000. E para transformar mililitro em litro, você faz o inverso, multiplica por 10 a menos 3, ou divide por 1.000. Tá? Então, nessa questão aqui por exemplo, digamos que você tem uma notícia dizendo que há 2 partes por milhão de mercúrio na água do rio. O que isso significa? Partes por milhão significa uma parte do soluto em 1 milhão de partes da solução. Tá, então eu vou traduzir isso aqui agora, vou traduzir essa informação. 2 partes por milhão de mercúrio na água do rio de massa por volume significa 2 gramas em 1 milhão de gramas, 2 quilos em 1 milhão de quilos, ou 2 miligramas em 1 milhão de miligramas. Agora, qual das 3 unidades de massa eu uso? Eu uso quilo, grama ou miligrama? Você pode usar qualquer uma das 3 unidades de massa, mas a melhor unidade de massa para trabalhar com partes por milhão é miligramas, tá? Então, traduzindo, 2 partes por milhão de mercúrio na água do rio quer dizer
que eu tenho 2 miligramas de mercúrio, 2 miligramas de mercúrio em partes por milhão, em 1 milhão de miligramas de água do rio, que é a minha solução. Essa unidade de partes por milhão é usada para soluções ultradiluídas, que tem uma quantidade de solução muito grande em relação à quantidade de soluto, que é muito pequena. Eu repito, eu posso colocar 2 gramas em 1 milhão de gramas, posso colocar 2 quilos em 1 milhão de quilos, mas a melhor unidade de massa para trabalhar aqui é miligramas. Agora eu vou transformando aqui esse miligramas da solução, e esse aqui eu não mexo, tá? A massa do soluto permanece a mesma. Então, continuo. 2 miligramas de mercúrio, 2 miligramas de mercúrio em... Agora, transforme aqui. Quanto vai dar 1 milhão de miligramas em gramas? Quanto dá 1 milhão de miligrama em grama? Bom, para transformar miligrama em grama, é só eu dividir por 1.000. 1 milhão dividido por 1.000 vai dar 1.000 gramas. 1.000 gramas de água do rio equivale a 1 milhão de miligramas. Repetindo, pessoal, aqui na massa do soluto, você deixa essa unidade sem modificar, e você vai modificando aqui agora. Agora transforme esse 1.000 gramas aqui, vai dar quantos quilos? Então, outra maneira de escrever isso será 2 miligramas de mercúrio, 2 miligramas de mercúrio. Quanto que dá 1.000 miligramas em quilo? Para transformar grama em quilograma, é só dividir por 1.000. 1.000 dividido por 1.000 vai dar 1 quilograma de água do rio. Só que a água do rio, ela tem uma quantidade de soluto tão pequena, que praticamente a densidade da água do rio é exatamente igual à densidade da água pura. E a densidade da água pura, vocês se lembram qual é a densidade da água pura? É 1 quilograma por litro. Então, uma última forma de representar tudo isso aqui é escrever que eu tenho 2 partes por milhão de mercúrio na água do rio. Massa por volume é o mesmo que falar para você que eu tenho 2 miligramas de mercúrio em 1 litro de água do rio. Olha só, a questão dessa unidade de concentração, chamada de partes por milhão, é nada mais, nada menos do que a habilidade que você deverá apresentar para ir transformando a unidade de massa da solução. Passa de miligrama para grama, passa grama para quilo, e depois, lembrando que a quantidade de soluto ela é tão pequena que praticamente o volume da solução corresponde ao volume da água pura, cuja densidade é 1 quilo por litro. Isso faz com que acabamos de deduzir a relação, a fórmula. Eu gosto de fórmula, eu não gosto de fazer exercício usando raciocínio. Não tem problema. Se você prefere usar a fórmula partes por milhão de massa por volume, como que ficará, então, expresso a fórmula? Massa por volume. Ficará expresso assim, massa do soluto em miligramas, massa do soluto em miligramas, por volume da solução em litros. Volume da solução em litros. Lembrando que os exercícios podem ser resolvidos por fórmula, ou, se você preferir, pode resolver sem fórmula.
Mas se você prefere fazer por fórmula, você tem que tomar conhecimento da fórmula, que é essa, então. Porcentagem, partes por milhão de massa por volume é expresso assim, então. Massa do soluto em miligrama por volume em litros da solução, ok? E aquela unidade de concentração que mais aparece nos exercícios? Na maioria, mais de 80% dos casos, a unidade de concentração mais utilizada é essa, a concentração por quantidade de matéria ou concentração molar, mols por litro. Por exemplo, aqui nós temos que veio um rótulo de um frasco de laboratório, cuja concentração é 2 mols por litro. O que isso significa, 2 mols por litro? Tá? Isso significa, vamos colocar aqui o significado, isso significa que 1 litro de solução, eu vou escrever aqui embaixo, senão não vai dar certo o que eu quero fazer aqui. Isso significa que 1 litro de solução possui 1 litro de solução possui o quê? 2 mols de soluto dissolvido. O que significa 2 mols de soluto dissolvido? Ora, se a massa molar foi fornecida, a massa molar do soluto é 1 mol, 40 gramas. Então, peraí. Se 1 mol do soluto é 40 gramas, logo, 2 mols do soluto corresponde a quanto? Ao dobro. Se o mol é 40 gramas, consequentemente, 2 mols equivale a 80 gramas de soluto. Mas peraí. Quando eu transformei essa concentração de 2 mols por litro para 80 gramas de soluto por litro, eu acabei transformando a concentração molar em concentração comum, e sem muito esforço, apenas usando o raciocínio. Mas, além do raciocínio, existe também, como eu sempre digo, a fórmula. E a fórmula para calcular a concentração molar ou a concentração por quantidade de matéria, antigamente chamávamos de molaridade. Ela é expressa assim, pela quantidade em mols de soluto, número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução em litros, obrigatoriamente. Aqui não há opção de escolha, a unidade de volume só vale se for em litros. Mas e se eu não tiver o número de mols, a quantidade de matéria? Se você não tiver a quantidade de matéria, você pode dividir, você pode calcular a quantidade de matéria através da razão. Massa do soluto. Vocês estão percebendo que essas letras são diferentes, né? Esse M aqui, ele é manuscrito em minúsculo, diferente do M da molaridade, que é manuscrito em maiúsculo. O formato da letra é importante. E esse outro M aqui em letra de forma é a massa molar do soluto, certo? Cuidado na hora de vocês escreverem a letra, porque se você mudar o formato da letra, vai mudar o seu significado. Pronto, não tem como eu fazer exercícios de concentração das soluções sem antes fazermos uma revisão das fórmulas e também dos raciocínios utilizados para este fim. Eu tenho que obrigatoriamente apresentar para vocês esses conceitos básicos. Os exercícios podem ser feitos de 3 opções, 3 maneiras. Pela fórmula, segundo, pela regra de 3, terceiro, e pode ser feito também por análise dimensional. Eu sei que muitos alunos não gostam nem de ouvir falar nesta palavra, mas eu
falo, é bobagem. Isso aí é um método extremamente valioso. Muitos alunos não gostam porque não aprenderam, não mexeram isso no ensino médio, mas quando você mexe com isso, você não quer fazer de outra maneira. A finalidade dessas aulas especiais não é fazer o trivial, aquilo que a gente já faz na videoaula. Não tem sentido nenhum fazer o que a gente faz na videoaula, nessas aulas, fazer a mesma coisa. Não, a gente tem que oferecer um diferencial para vocês aqui. E o diferencial da aula de hoje é fazer os exercícios por anadimensional. Não, sim, não, sim, você vai gostar. Mas eu não sei fazer isso, mas vai aprender. Para isso, eu estou apresentando aqui o fundamento da análise dimensional. Esse é o fundamento da análise dimensional. Primeiro lugar, você tem que colocar o dado do exercício que ele fornece para você calcular a pergunta do problema. Todo exercício ele fornece um dado para você calcular aquilo que ele pedir. Mas para você transformar o dado na pergunta do problema, você precisa pegar o dado e multiplicar pelo chamado fator de conversão. É aquilo que vai converter o dado na pergunta. Eu vou fazer uma amostra do raciocínio aplicado para resolver análise dimensional. Uma pergunta que você faz mentalmente. Transforme 2 quilogramas em gramas. Já sei, PC. 2 quilos é 2.000 gramas. Sim, mas eu quero mostrar o raciocínio aplicado à resolução por análise dimensional. Tá bom? Então, ele pede, transforme 2 quilogramas em grama. Então, esses 2 quilogramas será o dado do exercício. 2 quilogramas é o dado. E a pergunta é, transforme esse dado em gramas. Agora, eu vou pegar esse dado e multiplicar pelo o fator de conversão, que é a conversão entre quilograma e grama e quilograma. E é esse o fator de conversão. Eu posso escrever assim, a primeira opção, que 1 quilograma equivale a 1.000 gramas, ou existe uma segunda opção, que é escrever 1.000 gramas igual a 1 quilo. Agora eu lhe pergunto, qual das duas opções eu devo multiplicar o dado para obter a massa em gramas? A primeira opção, 1 quilo, 1.000 gramas? Ou a segunda opção, 1.000 gramas, 1 quilo? Vamos pensar. Se eu tenho o dado em quilo, quero passar em gramas, significa que na resposta final não pode aparecer quilogramas. Isso significa que se não pode aparecer quilogramas na resposta final, esse quilogramas terá que desaparecer. E como eu vou desaparecer com esse quilogramas do numerador? Simples. Colocando quilogramas no denominador, que permite você fazer isso. Cortar quilogramas do numerador com quilogramas do numerador. Esse é o fundamento da análise dimensional. Ah, então eu tenho que escrever a segunda opção. Não serve essa daqui, ó. 1 quilo, 1.000 gramas, que eu multiplico quilograma por quilograma, dá quilograma ao quadrado por grama. Não, é grama a resposta. Então, eu vou escrever na segunda opção. 1.000 gramas equivale a 1 quilograma. Cortei quilograma com grama e sobrou exatamente a unidade da resposta final. Aqui está a nossa resposta final, portanto. Quanto é? 1.000 vezes 2 deu 2.000 gramas. É claro que eu estou fazendo isso e muitos já estão pensando, isso é óbvio, por que ele está fazendo isso? Para mostrar a vocês o raciocínio
aplicado à resolução dos exercícios por análise dimensional, que é o que eu pretendo apresentar na resolução dos exercícios, se possível, tá bom? Vamos então começar a resolver. Aqui eu tenho uma lista de alguns exercícios atualizados aqui do estado de São Paulo, de 2020, sobre esse assunto. Eu vou começar a fazer alguns exercícios e os outros eu vou disponibilizar a lista, tem o gabarito comentado no final para vocês se divertirem, ok? Esse primeiro exercício aqui é da Medicina Santa Casa, segunda fase, realizado pela prova da VUNESP. É a VUNESP que faz a prova da Santa Casa agora, segunda fase 2020. Vamos ver, então, os dados. Entre as propriedades estudadas dos compostos orgânicos estão a capacidade de sofrer combustão, solubilidade, volatilidade, e considerando as informações apresentadas a seguir, a pergunta é: determine a massa do butanol dissolvida em 250 mililitros de solução saturada. Tá. Esse 250, ou melhor, esses 250 mililitros fornecido é o dado do exercício. E isso daqui, determine a massa, isso daqui é a pergunta do problema. Isso aqui é incógnito. Ele fala, calcule, determine a massa. Então, a massa é a pergunta e o dado fornecido é o volume. A substância que é o butanol, que nesta tabela encontra-se aqui, ó, o butanol, encontra-se aqui nesta terceira linha da tabela, e a sua solubilidade em água, que vai expressar a sua concentração em gramas por litro, é igual a 90 gramas por litro. Portanto, esses 90 gramas por litro é o nosso fator de conversão. Eu posso resolver esse exercício de 3 maneiras. Eu vou fazer as 3 opções, mas não vou fazer as 3 opções todos os outros, tá? Só esse aqui, para mostrar para vocês que existem 3 alternativas. A primeira opção, vamos calcular usando a fórmula. A fórmula relacionada com a concentração comum. A concentração comum, ela é definida como sendo massa do soluto dividido pelo volume da solução. Volume da solução. Ora, se eu quero calcular a massa do soluto, então eu vou, nesta fórmula, isolar a massa do soluto. E para fazermos isso, eu pego a concentração fornecida e multiplico pelo volume da solução também fornecido no exercício. Então, isolando a massa do soluto, que é o butanol aí, né, pessoal? É igual a concentração comum, tá aqui, ó. A concentração comum é 90 gramas por litros. Mas se o volume é em litro, eu não posso usar um volume de 250 mililitros, porque mililitro não corta com litro. Então você transforma 250 mililitros equivale a 0,25 litros. Ah, perfeito. Vocês perceberam que eu não posso usar mililitro com litro? Tem que ser a mesma unidade de volume para eu cortar litro com litro. Pronto, e agora?
Agora já era praticamente, porque eu vou pegar aqui, ó, a massa do soluto é igual a 90 gramas vezes 0,25, que na verdade 0,25 é um quarto. Então é 90 dividido por 4, deu 22,5 gramas. Aí está a resolução pela primeira opção usando a fórmula. Agora vamos resolver esse exercício através de uma segunda opção, sem fórmula, através do uso da regra de 3, que essa é a opção também que muitos preferem, por se tratar de fazer um exercício usando o raciocínio sem ter memorização de fórmulas. Fica a gosto do freguês, tá? Daí você escolhe a melhor opção. Se você resolve fazer o exercício por regra de 3, você começa a fazer através da concentração comum dado pela solubilidade, que é 90 gramas de soluto. De onde você está tirando isso aí? A concentração pela solubilidade aqui, ó. 90 gramas de soluto por dissolvido no máximo em 1 litro de solução. Só que 1 litro de solução é o mesmo que 1.000 mililitros de solução. Mas para que você está transformando litro em mililitro? Por que eu estou transformando litro em mililitro? Porque o dado fornecido está em mililitros. Ah, mas você poderia pegar o volume em mililitro e transformar em litro? Sim, poderia. É meia dúzia por 6. Ou eu trabalho em litro ou eu trabalho em mililitro. Fica a critério de cada pessoa. E 250 mililitros corresponde a uma massa igual a X. Aqui dá para usar a lei das proporções constantes ou definidas, está bem explícita aqui. Dá para nós percebermos nitidamente que de 1.000 para 250, esse volume ficou 4 vezes menor. Como a proporção ela é constante, a massa do soluto também ficará 4 vezes menor. E 90 dividido por 4 é igual a mesmo valor encontrado no primeiro caso, 22,5 gramas. Essa é a massa do soluto, tá? Dissolvido em 250 mililitros de solução. Tudo bem? Tranquilo? E a terceira opção, eu resolverei esse exercício através da análise dimensional. Análise dimensional, eu vou colocar primeiramente o dado do exercício. Nossa, que letra horrível, parece que é com Parkinson. Meu Deus. Ok. Como eu disse ali no início da apresentação para vocês, primeiro eu coloco o dado do exercício, aí eu pego o dado do exercício e multiplico pelo fator de conversão, como o próprio nome já diz, ele que vai converter o dado do exercício na pergunta, naquilo que ele está pedindo para você calcular. Aí, dependendo do exercício e da sua complexidade, eu posso usar 1, 2, 3, 4, vários fatores de conversão. Esse aqui, relativamente fácil, né? Simples, podemos dizer assim. O dado do exercício é o volume de 250
mililitros da solução. E a pergunta do exercício é para calcular a massa em gramas do soluto. Muito bem. E o nosso fator de conversão é a concentração na solubilidade, 90 gramas por litro. Agora, se eu quero transformar mililitro em grama e não pode aparecer mililitro na resposta final, isso significa que essa unidade mililitro, ela vai desaparecer. Como eu vou desaparecer com esse mililitro aqui do numerador? Colocando mililitros no denominador. Para eu fazer isso aqui, ó. Cortar mililitros do numerador com mililitros do denominador. Mas então você vai tirar mililitros? A concentração não é 90 gramas por litro? Sim, a concentração é 90 gramas 1 litro. Só que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. Tá? Pronto, ficou exatamente igual aos casos anteriores. 250 por 250 dá 1. 1.000 dividido por 250 dá 2, aqui eu simplifiquei, tá? Dividi tudo por 250, deu 90 dividido por 2. Novamente, aqui está a resposta final. 90 dividido por 2 deu 22,5 gramas é a massa do soluto. Ok? Entenderam? Então, você tem 3 alternativas para fazer esse tipo de questão. Pode ser feito assim por anadimensional, ou pode ser feito assim por regra de 3, ou pode ser feito usando a fórmula. Aí vai ficar a critério de cada um. O que você prefere, tá bom? Vamos fazer mais um aqui, o número 2. O número 2 fala assim, ó. A hidroponia consiste no cultivo de vegetais sem solo, ou seja, nas raízes das plantas ficam mergulhadas em solução nutritiva que contém os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. E aí ele fala assim para você, ó, continuando. Como o controle individual da concentração de cada um dos sais minerais é muito trabalhoso e muitas vezes financeiramente inviável, realiza-se um controle dessa concentração por meio da medida de condutividade elétrica da solução nutritiva. A tabela a seguir apresenta a concentração de alguns minerais existentes nessa solução nutritiva. O primeiro é o sal nitrato de cálcio, o segundo é o sal nitrato de potássio e as suas respectivas concentrações em miligramas por litro. Letra A. Qual a relação entre a condutividade elétrica e a concentração dos sais na solução? A relação entre a condutividade elétrica e a concentração dos sais é simples. Quanto maior a concentração de íons, maior a condutividade elétrica. Simplesmente isso. Eu vou escrever a resposta aqui na forma de esquema. Olha o meu esquema. Veja o que eu estou colocando. Entendeu? Coloque uma resposta por extenso, personalizada, com as suas próprias palavras. Então, quanto maior a concentração de sais minerais, o que significa maior concentração de sais minerais? Significa maior a concentração dos íons constituintes dos sais minerais, os cátions e os ânions. E se a concentração dos íons for maior, o que isso implicará na maior condutividade elétrica, né, do sal, do composto iônico em solução aquosa? É isso que significa. Maior concentração de sais implica na maior quantidade de íons
dissociados que vai originar um aumento da condutividade elétrica. Entenderam? Tudo bem? Tudo em ordem? Ok, essa então é a resposta do primeiro item, o item A. Vamos agora então ver o que ele pede no item B. Vamos ver aqui, voltando, o item B. Se a condutividade elétrica estiver alta, qual componente da solução deve ser adicionado? Solução é constituído de soluto, que é o sal, e de solvente, que é a água. Se a concentração estiver alta, o que deveremos adicionar é solvente, é água. Com isso, a adição de água é uma diluição. Eu coloco água, o volume da solução vai aumentar e a concentração da solução vai diminuir. Escreva, por favor, adição de água. Essa adição de água à solução, ela tem por finalidade diminuir a concentração do sal, diminui a concentração do sal, consequentemente, diminui a concentração dos íons provenientes do sal. E como o volume e a concentração são grandezas inversamente proporcionais, aumenta o volume da solução. Assim, eu coloco água, o volume da solução vai aumentar, consequentemente, a concentração do soluto vai diminuir, através da adição de água. Vocês estão vendo eu fazer esse esquema aqui com essas flechinhas, para cima aumenta, para baixo diminui? Então, isso aqui, eu estou fazendo isso para não deixarmos uma resposta igual no caderno de todo mundo aí. Não, não, não. Isso aqui é um esquema que só eu posso fazer para o aluno ver os termos que deverão aparecer na sua resposta. Tem que fazer uma resposta personalizada. Tudo bem, pessoal? Eu vou repetir. Não pode usar esquema na resposta do vestibular. Só o professor pode fazer isso, para o aluno ver os termos que devem aparecer na sua resposta final. Repito, tá? Por favor. Vamos para o item C. O que ele pede no item C? Qual cátion apresenta maior concentração em mols por litro na solução nutritiva? Então ele quer a concentração em mols por litros. Só que aqui nós temos a concentração em miligramas por litros. Então eu vou fazer o seguinte. Nesta tabela, eu vou acrescentar a massa molar desses respectivos solutos em gramas por mol. Porque é a massa molar que é o fator de conversão, né, vamos dizer assim, que vai converter a massa em quantidade de matéria, que é mol. E para fazer isso, eu preciso desse dado. E inicialmente eu preciso das massas atômicas. Todos esses vestibulares que caíram na VUNESP, tem tabela periódica para consultar essas massas atômicas, se bem que ele forneceu aqui. Ó. A massa do cálcio é 40, a massa do nitrogênio é 14, aqui é vezes 2, né? Que eu faço a propriedade distributiva. Então, eu vou calcular aqui. A massa do cálcio é 40, mais 2 vezes 14, mais 2 vezes 3, 6 vezes 16. Pronto. A massa molar do nitrato de cálcio, eu já calculei. Vou colocar aqui, ó. É 164 gramas por mol.
E do nitrato de potássio? O potássio, a massa é 39, o nitrogênio é 14, o oxigênio é 16, vezes 3, dá 48. Mais 48, deu 101. Vou colocar aqui, ó. 101 gramas é a massa de 1 mol do nitrato de potássio. Tá, agora vamos calcular a concentração em mols por litro de cada soluto. Primeiro soluto é o nitrato de cálcio. A fórmula dele é o CaNO3, 2. Aí, quando colocarmos esse soluto na presença de água, ele sofrerá uma dissociação iônica. O que é dissociação iônica? A dissociação iônica é a separação dos íons, dos quais as cargas são provenientes dos índices, tá vendo? O 2 inverte para cima, dá mais 2. E esse 1 aqui que está oculto, onde tem um aí que eu não estou vendo? Aqui, ó, ele está oculto. Aí você pega esse número 1, aí você inverte ele de baixo para cima e tem a carga do íon nitrato, que é menos 1. Ao colocar em água, esses íons são dissociados, são separados. Então fica cálcio 2 mais aquoso mais 2 íons nitrato. NO3 menos 1 aquoso. Só quero lembrá-los que nesse exercício ele quer o cátion, tá? O cátion com maior concentração molar. Tá, primeiro ele deu a concentração em miligrama por litro do sal. A concentração é 738 miligramas por litro. Vou escrever aqui, ó. 738 mili, eu já vou transformar em potência da base 10, miligramas do sal, nitrato de potássio, em 1 litro de solução. Agora eu vou pegar o meu fator de conversão, que é a massa molar que eu acrescentei nessa coluna adicional aqui dessa tabela. Olha a massa molar aqui do soluto, ó. 1 mol do soluto, 164 gramas. Gramas do numerador, cancela com gramas do numerador. Então vai ficar assim, 1 mol do sal. Quem que é o sal? É o nitrato de cálcio, 1 mol do sal. Qual que é a massa de 1 mol do sal? 164 gramas. É a massa do sal. Aqui eu vou cortar a massa em gramas do sal, com a massa em gramas do sal, e agora eu vou transformar o mol do sal no mol do cátion. Qual é a relação estequiométrica entre o mol do sal e o mol do cátion? Aqui, ó. A relação estequiométrica é 1 mol do sal, quando se dissocia, origina 1 mol do cátion. 1 mol do sal, 1 mol do cátion. Então, eu vou escrever aqui que quando o sal se dissocia, ele vai originar 1 mol do cátion, que é o cálcio, está relacionado a 1 mol do sal. O sal é o nitrato de cálcio. Agora, eu vou cortar aqui o mol do sal do numerador com o mol do sal do denominador. Aqui, ó. E, finalmente, agora vamos fazer esse cálculo. Quanto vai dar? 738 vezes 10 é menos 3, né? Dividido por 164. Só os 738 por 164 dá 4,5. Tá, 4,5 vezes 10 a menos 3.
10 a menos 3 mol, aqui, ó, por litros. Ou é chique, é a última moda. Vocês viram no final de semana no shopping? Que chove, rapaz, é pandemia, meu. Opa, foi mol. Última moda é passar a unidade do denominador para o numerador. E aí o expoente que é positivo fica negativo. É coisa do Macai, do Hiroshi, esses caras da física que inventam essas frescuras aí. Mas é bonitinho fazer assim, ó. Pegar a unidade do denominador, passar para o numerador. Sem graça, né? Só eu acho graça disso. Nem eu, hein? Vamos lá. Agora vamos para o outro soluto. Qual que é o outro soluto? É o nitrato de potássio, KNO3. Essas são questões dissertativas, viu, pessoal? De segunda fase. Tem tempo para fazer isso aí, viu? Tem tempo. Então, aqui agora nós temos o sal KNO3, nitrato de potássio, sendo que o potássio é o metal alcalino da família 1A, e por ele ser um metal alcalino, ele é um cátion monovalente mais um, e o íon nitrátil, o ânion nitrátil é ruim, o ânion nitrato tem carga menos um, e quando coloca em água, eles se dissociam. Ao dissociar, os íons se separam. E nessa separação, nós teremos, então, 1 mol do cátion, potássio, mais 1 mol do ânion nitrato. E agora nós vamos pegar a concentração do sal, que é em miligrama por litro, e transformar em mol por litro. 505 miligramas por litro é a concentração do sal nitrato de potássio. Vou escrever aqui, então. 505 milha é 10 elevado a menos 3, gramas do sal dissolvido em 1 litro de solução. Essa é a concentração fornecida. Agora eu vou pegar e para transformar grama em mol e usar a massa molar, que eu calculei aqui, a parte deu 101. 101. Vou colocar aqui do lado. 1 mol do sal nitrato de potássio, KNO3, possui uma massa de 101 gramas. Aí eu cancelo gramas de sal do numerador com gramas de sal do denominador. Agora eu uso a relação estequiométrica, e essa relação estequiométrica é 1 mol do sal originou 1 mol do cátion, potássio. 1 mol para 1 mol. Então eu vou escrever aqui 1 mol do cátion potássio para 1 mol do sal. Aí eu cancelo o mol do sal do numerador com o mol do sal do denominador. E aí nos resta somente a concentração do íon cátion. 505 dividido por 501, essa é fácil, essa é 5, né? 5,0. 5,0 e ainda tem o 10 a menos 3 aqui sobrando. 5,0 vezes 10 a menos 3 mols de íons potássio vezes litro elevado a menos 1. Como a pergunta do item C é: qual é o íon que possui a maior concentração em mols por litro? Aqui está a resposta. É o íon potássio, que tem a maior concentração molar. Tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Tudo em ordem? Agora, esses exercícios é o tipo do assunto que vale a pena você investir.
Qualquer vestibular que vocês fizerem, isso cai. Qualquer um. Esse é o tipo do exercício que atualmente tem uma cadeira cativa na prova de química. Esse assunto não falha. Então, nessa questão, você pode substituir um determinado assunto que não cai aqui nos nossos vestibulares por esse aqui, por exemplo, que cai com muita frequência, e são exercícios trabalhosos, exige muita dedicação. Não são difíceis, mas são trabalhosos. O meu tempo já acabou, mas se você não se incomodar, eu vou fazer mais um aqui, que é o número 3, tá? O último, mesmo porque aí depois você vai fazer mais exercícios na sua casa para praticar, tá bom? Vamos fazer aqui o último, que é o número 3. Aí ele diz assim, ó, vamos ver os dados. O ácido benzoico, que possui massa molar 122 gramas por mol, é um composto de interesse industrial, encontrado naturalmente em maçãs, uvas e também algum. Isso aqui é acidulante de bebidas como vinhos e iogurtes, considerando 100 mililitros de solução de ácido benzoico 2,5 mols por litro, calcule a massa em gramas do ácido benzoico nesta solução. Muito bem. O meu dado inicial é o volume de 100 mililitros. Então, eu vou colocar aqui o dado inicial é o volume de 100 mililitros. 100 mili, eu já vou substituir aqui, ó, no lugar do mili, a potência na base 10 correspondente, que é 10 elevado a menos 3, 100 mililitros de solução. Esse é o dado preliminar. E eu vou partir desse dado e quero chegar na resposta final em gramas. Então, está muito apertado isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou dar um de preguiçoso aqui, ó. Vou abaixar um pouquinho mais isso daqui, senão vai ficar muito aglomerado essa questão. Muito bem, vou deixar mais um pouquinho aqui para baixo. Assim fica melhor. E eu vou pegar esse volume da solução e vou transformar no final aqui, ó, na resposta final, ela vai ser transformada em gramas de soluto, que é o que ele pediu. Tá, então eu já sei que esse volume tem que ser transformado em massa, e como não pode ser massa, eu vou ter que cancelar esse volume. Então, esse volume aqui eu vou colocá-lo no denominador através da concentração molar que ele deu. A concentração molar que ele forneceu está aqui, ó, 2,5 mols por litro. 2,5 mols de soluto para 1 litro de solução. Isso daqui é a concentração molar, tá? 1 litro de solução. Aí eu vou cortar aqui as unidades do numerador com o denominador, litro de solução do numerador, com litro de solução no denominador. E agora eu vou colocar aqui a massa molar do soluto que ele forneceu aqui. Aqui está, ó, 122 gramas por mol. 122 gramas de soluto é a massa de 1 mol de soluto. Nossa, que letra horrível, meu Deus. 1 mol de soluto. Agora eu vou cancelar o mol do soluto no denominador com o mol do soluto do numerador. E aí sobrou exatamente a resposta final, que é a massa em gramas do soluto.
como que calcula essa massa em gramas do soluto? Vamos lá, então. Vai ser 2,5, que é 100 vezes 10 a menos 3, é 0,1. 0,1 vezes 2,5 vai dar 0,25. 0,25, na verdade, é um quarto. Então, no final das contas, é 22 dividido por 4. Dá 0, não, peraí, vou repetir aqui. Vou repetir. 0,1 vezes 2,5 vezes 122. Agora sim, 30,5 gramas é a resposta final. PC, não gostei. Não, fica tranquilo, no início você não gosta, mas depois que você pegar o esquema, você vai me falar que eu não quero fazer de outra maneira. Mas, em respeito aqui àqueles alunos que gostam de fazer esse exercício por fórmula, eu vou fazer mais por fórmula para não levar xingada depois. Primeira opção, por análise dimensional. Segunda opção, pela fórmula. A fórmula da concentração molar ou da molaridade é expresso por molaridade é igual a massa do soluto, que é o eminho, dividido pela massa molar do soluto, que é o emão, multiplicado pelo volume da solução em litros obrigatoriamente. Então vamos substituir aqui, vamos, na verdade, primeiro isolar a massa do soluto, que é o eminho. A massa molar do soluto é igual à concentração molar que ele deu, igual a 2,5 mols por litros. Mol por litro. Multiplicado por, depois da concentração molar, tem a massa molar do soluto, que é 122 gramas, é a massa de 1 mol do soluto. E o volume em litros era 100 mililitros, dá 0,1 litros. Aí você começa a cancelar as unidades, ó. Cancela litros com litros, e depois você cancela mol com mol, e quando você multiplicar tudo isso aqui, vai dar exatamente a resposta final, que foi o que eu multipliquei aqui. Ou seja, 30,5 gramas do soluto. E é isso aí. O meu muito obrigado a todos pela atenção dispensada na aula. Eu vou, dentro de alguns minutos, deixar aí no WhatsApp do grupo do Plantão de Química uma lista de exercícios dessa aula com o gabarito comentado. Muito obrigado a todos, tá? Tudo de bom. Até a próxima oportunidade.